Boa noite, pessoal. Bom, primeiramente vou convidar todo mundo para ir na festa amanhã de Julina, na BB, às 8 horas. Amanhã não, sábado, desculpa. Serão bem recebidos, vai ter um brinde para cada um que chegar lá, tá? Então, sábado, às 8 horas na BB. E vamos fazer a festa inicial, então? Vamos agora chamar a palestrante Sirlene. Boa noite. Tá frio, né, gente? Nossa. Meu Deus. Eu falei assim, só umas 3 pessoas, mas tô contente, tá lotadinho aqui. Vamos agradecer a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos juntos, podendo estudar a nossa doutrina espírita. Chico Xavier, no livro Contos Destes de Outras Vidas, ditado pelo irmão X, que foi Humberto de Campos, Chico nos fala que Secundino, ao reencarnar, ele assumiu um compromisso na espiritualidade, de construir um abrigo para até 2.000 crianças. E ao chegar no plano terreno, ele também veio como médium, todos nós somos médium, mas ele veio com a mediunidade bastante aflorada e conversava com seu instrutor espiritual, tanto em estado de vigília como em sonho. Então o seu instrutor estava sempre lembrando da promessa que ele havia feito. Ele passou a infância, a adolescência, ele já aqui no plano terreno, se tornou adulto, né, se tornou um empresário muito bem sucedido, e a espiritualidade sempre lembrando que ele já tinha recursos de realizar a sua promessa. Mas Secundino sempre dizendo que não era hora, ele tinha outras prioridades. Ora era a família, ora os filhos, ora os netos. E assim foram se passando os anos, e ele foi amealhando seus bens, até que um dia ele saiu para inaugurar uma fábrica de laticínio que ele tinha acabado de construir, mais uma das fábricas. E ao descer do carro, ele pisa em cheio numa casca de banana e perde o equilíbrio. Fratura a cabeça do fêmur. E surge a internação no hospital, e aí ele já com bastante idade, coração cansado, não respondia ao tratamento, apareceu complicações, e ele ali imóvel, num leito luxuoso,
começou a pensar na promessa que havia feito e não cumpriu, nas crianças abandonadas, enjeitadas. Então ele começa a chorar e quer ficar mais um pouquinho aqui, mais um tempo na Terra, para realizar o seu grande plano. E apela para Deus, para o seu mentor, mas já estava nas raias da morte, próximo do seu desencarne. Seu instrutor espiritual, notando o sentimento puro dele, o arrependimento sincero, chora também, tomado de alegria, de emoção, em ver realmente o arrependimento fecundino. E viu que nem tudo estava perdido, que ele tinha um bom coração, mas ele se perdeu pelas coisas do mundo material. E consegue dizer apenas para o amigo: agradeça a Deus e a casca de banana a felicidade do reequilíbrio. E ele disse: ainda o seu ideal volta intacto, mas agora é tarde. Então vamos esperar que o berço lhe seja de novo propício. Vamos esperar que haja, né, uma nova oportunidade com a bênção da reencarnação. Então o que eu quero passar para vocês aqui, nesse relato, nesse conto de Chico, que nós sempre estamos dizendo assim, quando nós falamos de bens materiais, nós sempre falamos que nós temos um carro, queremos outro, a gente sempre fala isso e é normal. Nós temos uma casa, queremos uma melhor, é normal, nós queremos nos melhorar. Mas o tempo passa muito depressa e nós não sabemos quando nós vamos fazer a nossa passagem. Então, e que nós estamos aqui para alguma coisa e por alguma coisa, não somente crescer nem de um lado nem do outro. Então todos nós temos algo a fazer, mas nós nos prendemos mais à matéria realmente, né? E esquecemos de cuidar das coisas da alma. O que nos fala Chico aqui nos faz lembrar a parábola de Jesus, que fala do celeiro, do rico, né? Que ele queria guardar os seus tesouros, a sua colheita, e construir celeiros, e trabalhou tanto nisso, porque ele queria ver tudo próximo dele, né? E quando ele conseguiu, depois de muito tempo, guardar tudo, naquela noite, ele fez a sua passagem para o plano espiritual. Então, mal ele sabia que seria sua última noite junto dos seus familiares, junto das coisas que ele tanto queria guardar. Então, gente, nós perdemos oportunidades de aproveitar a vida, de ser feliz e de cumprir, de fazer alguma coisa além daquilo que nós fazemos, na ajuda, na boa ação, porque nós ficamos realmente presos nesse mundo. Nós alimentamos o físico, que é necessário, nós precisamos do dinheiro, lógico, que é necessário para pagar nossas contas, para crescer e poder formar um filho, mas nós esquecemos de cuidar da alma, né? Da evolução do espírito. E Kardec nos diz que nós possuímos em nós mesmos, pelo pensamento, a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corpórea. Ou seja, há coisas que os nossos olhos não podem ver, é muito além do que nós vivemos aqui e vemos nesse mundo, muitas outras coisas. Então, se nós nos lembrarmos que nós somos espíritos e espíritos eternos, indestrutíveis, nós vamos ter um outro olhar diante da vida. Infelizmente, os nossos olhos se voltam para aquilo que nos dá o retorno material. Claro que ninguém é contra bens materiais, nem a doutrina espírita, não é? Mas está sempre nos lembrando que o objetivo da nossa reencarnação é a realização do nosso espírito. Essa é a grande missão da nossa vida. Não somos um corpo que tem um espírito, nós somos um espírito que momentaneamente está no corpo. Então, bens materiais são meios que nós temos para viver no plano terreno, precisamos desses meios para viver, não para enlouquecer, não para ficarmos obcecados por tudo isso que esse mundo nos encanta, né? Com tantas coisas boas e bonitas que parece. Mas o eixo central da nossa vida é o espírito, é a jornada do espírito. Esse sim é o passageiro da eternidade, que vem aqui para desenvolver-se, aprimorar-se, elevar-se, desenvolver seus potenciais. E a doutrina espírita nos mostra, né, que a vida se prolonga além túmulo, nos mostrando a importância de nos tornarmos pessoas compreensivas, dóceis, amorosas, solidárias, né, alimentar bons sentimentos que nos faz crescer espiritualmente, né, e nós nos esquecemos disso. Eu acredito que nós nem não nos esquecemos, não.
talvez nós nem valorizamos essas coisas que aos nossos olhos parece ser tão boba, tão banal, você ser bom, ou dizer um bom dia, ser solidário. Então a gente não presta atenção nisso. E algumas vezes nós, vendo dessa forma, nós agimos realmente como se nascêssemos do berço e morrêssemos no túmulo. E que tudo se acaba ali. E ninguém morre. A vida continua. Existe a matéria, né? O corpo físico é matéria. E existe o espírito. A matéria é limitada. O espírito sim permanece indestrutível. Então, durante pouco tempo, espírito e matéria dividem o mesmo palco. Né? Num curto prazo aí, aqui na Terra, nós estamos dividindo. Mas, ao final desse prazo, cada qual segue o seu rumo. Né? E o corpo material, que é o abrigo necessário e temporário do espírito, recolhe-se ao pó. Esse perece. Então, as pessoas perguntam assim, nossa, vocês acreditam que a vida além da vida, mas não se morre uma vez só? Sim, eu, Sirlei, vou morrer uma vez só, João, Maria, uma vez só, porque esse corpo perece, mas voltamos, não é? Se tivermos permissão, se for do nosso merecimento, para cumprir a nossa missão, às vezes deixamos muitas coisas para trás. Por isso, gente, a importância de fazermos e aproveitarmos essa vida aqui, não é? Essa reencarnação. Porque nós não vamos querer também ficar indo e voltando o tempo todo, não é mesmo? Passar por todas as mesmas coisas sempre, que os espíritos nos passam, né, através de psicografia de grandes médiuns, o que já passaram por aqui, o que já fizeram. Então nós vamos querer ganhar a experiência para um dia nós trabalharmos lá, porque lá não se descansa também. Então se tivermos merecimento sim, mas o corpo, esse recolhe-se ao pó. Não dá para voltar de um corpo que pereceu. Mas o espírito segue livre sua jornada, pelos mundos eternos, celestiais, invisíveis. Então nós precisamos, e estamos aqui, para lapidar a alma, purificar o coração, sendo mais generosos, atentos, porque outros planos, outros mundos nos esperam, onde a justiça, onde o amor continua florescendo, onde a bondade perdura. Então nós precisamos ter consciência da jornada do Espírito. Vida eterna todos nós temos, mas que vida eterna nós queremos? Vai depender de cada um de nós, não é? Então que possamos saber e aprender a semear o melhor de nós, né? Que sejamos medianeiros da paz, do equilíbrio, da harmonia, um intermediário do bem. Para isso que nós estamos aqui, para exercitar, para lapidar a alma. Infelizmente, para muitos, isso são detalhes, são coisas pequenas, porque os nossos olhos se voltam realmente para aquilo que nos dá retorno material, não é? Por não conseguirmos entender que somos espírito e o outro é espírito. Então, quando nós passamos a ter esse olhar, esse entendimento, nós vamos deixar de jogar para a vida aquilo que nos compete fazer. Né? Porque não precisa ser grandes obras faraônicas, fazer uma promessa de abrigar 2.000 crianças, mas fazer o bem não importa. Pequeno ou grande, ele é o bem. Não importa o tamanho do bem. Então, a vida terrena é passageira e nós estamos aqui, nesse planeta escola, para exercitar o calor humano, entendendo sempre que somos espíritos, é o que nós esquecemos, e que nós estamos na mesma caminhada, por algum motivo. O acaso não existe. Então é importante sim demonstrarmos afeto, dizer que amamos, agradecer, dizer um obrigado, um bom dia. Nossa, mas será que nós precisamos pedir isso nos dias de hoje? Precisamos. Ainda precisamos. Charles Plumby, dentre tantos exemplos, eu escolhi esse, porque tem tantos, né? Piloto de bombardeiro na guerra do Vietnã. Depois de muitas missões de combate, o avião que ele pilotava foi derrubado por um míssil. E ele saltou de paraquedas, se salvou, mas foi capturado e passou 6 anos numa prisão vietnamita. Quando ele saiu da prisão, ele retornou para os Estados Unidos e passou a dar palestras, relatando tudo que ele aprendeu na prisão, de bom, de ruim. E certo dia, depois de muitos anos, ele almoçando no restaurante, um senhor o reconheceu e disse: "Você era piloto no Vietnã. Eu me lembro de você. O seu avião foi derrubado." E o piloto, olhando para ele, disse: "Mas como é que o senhor sabe de tudo isso?" Ele falou assim: "Eu sei porque eu dobrava seus paraquedas. E funcionou direitinho, porque você está vivo." E ele, o piloto surpreso, falou: "Sim, funcionou, senão eu não estaria aqui."
E naquela mesma noite, no seu quarto, sozinho, ele não conseguia dormir. E ele ficou pensando quantas vezes ele havia visto aquele homem no porta-aviões e não lhe disse um bom dia sequer. Então, naquele momento, ele se viu como uma pessoa tão arrogante, ele se viu como um piloto tão arrogante, porque ele viu o outro como sempre subalterno. Então, ele pensou nas horas que aquele marinheiro passou humildemente no barco, enrolando os fios de seda de vários paraquedas, né? Tendo em suas mãos a vida de uma pessoa, que era esse piloto, que ele mal conhecia. E foi a salvação dele, né? Então, depois desse encontro, o piloto mudou a sua maneira de fazer palestras. Isso ele conta em uma das suas palestras. Ele iniciava dizendo assim: quem dobrou o seu paraquedas hoje? E quem dobrou o paraquedas para nós hoje? Até esse momento, essa hora, gente. Porque todos nós temos alguém que faz um trabalho muito importante para nós, para que possamos seguir adiante, não tem? Ninguém vive só. Todos nós. Muitas vezes nós precisamos de muitos paraquedas. Muitos. Um para o físico, para o emocional, para o mental, para o espiritual. E, infelizmente, por nosso próprio descuido, nosso orgulho, nós perdemos essas pessoas de vista. Ou ignoramos essas pessoas que nos ajudam, que nos salvam no momento oportuno. Então, deixamos de fazer coisas simples, como saudar, agradecer, elogiar, dizer algo amável às pessoas que dobram o paraquedas para nós. E Jesus nos ensinou a dobrar o paraquedas. Não é? Quando nos aconselha, faça ao outro o que você quer que eles façam. Ame o próximo a ti mesmo. Reconcilie-te quando estiver a caminho. Quer dizer, dobre o paraquedas. Todo mundo precisa de todo mundo. Mas, infelizmente, nos dias de hoje, nós andamos tão assim, distraídos, atarefados, nós corremos demais com o dia a dia, e telefonemos o dia inteiro, e saímos o dia todo, é o horário. Não tem dia que você levanta, você já levanta acelerado. Você tem que fazer aqui, eu tenho que telefonar lá, você pra quê? No fim da tarde você está assim, eu não fiz nada pra você. E ficou, também nem pros outros, né? Ficou enrolado ali em alguma outra coisa. Se fizer pra alguém, já é de bom tamanho. Então a gente fica ali, parecendo robôs. E nós precisamos voltar nossos olhos para as coisas mais importantes na vida. E eu falo para mim mesma, para eu aprender também. Que às vezes nós esquecemos que somos espírito, o outro é espírito. Às vezes é bonito você dizer, mas você às vezes está falando, mas não está crendo naquilo, que há outras vidas. Então, há coisas também que não se compra com cartão de crédito. Não é? Não se compra afeto, não se compra carinho, respeito, cumplicidade, solidariedade, não se compra o amor. E isso não se compra com dinheiro algum. E dinheiro, bens materiais, mudam de mãos. Volto a dizer, não estou dizendo que dinheiro não faz falta. Faz sim, mas não é tudo. Não é tudo. Nós não atentamos para a verdadeira vida, a vida espiritual. Por isso que sofremos. Nós sofremos por quê? Porque se tudo é matéria, se nós vivemos na matéria, qual o significado da vida? Para que eu vou lutar? Para que eu devo ser bom? Eu vou morrer. Mas há uma parábola, uma das mais antigas da humanidade, que vem das antigas tradições espirituais. Eu já contei ela há muitos anos aqui, eu achei fantástica essa parábola. Ela está no livro Bússola da Alma. E ela nos desperta para as coisas boas, para a nossa verdadeira identidade. Então, eu estudei bastante essa parábola, para depois... Jesus não fala por parábolas, historinhas? Então, depois nós vamos falar ali realmente o que eu entendi e passar para vocês. Nessa história, o herói é o jovem príncipe. Presta bem atenção, gente. Como nós somos assim, né? Muito querido pelos seus pais, o rei do Oriente e a rainha do Amanhecer. O príncipe é enviado a uma missão para o Egito. E a sua tarefa é encontrar uma pérola que está no mar. E essa pérola está bem próxima de uma serpente que dorme. O príncipe teria que retornar com a pérola, porque esse seria o seu prêmio para ele se tornar o verdadeiro herdeiro do rei. E assim que ele começa a sua árdua viagem até o Egito, ele chega bem próximo do covil da serpente, esperando um momento para pegar a pérola. E enquanto a serpente dorme,
o príncipe se traja aos moldes egípcios para não levantar suspeitas. São as nossas máscaras. Nós colocamos quando nós vamos aqui, vamos lá, temos que conviver, vamos prestando atenção. E ele se infiltra ali nos habitantes daquele local, que lhe dão de comer, lhe acolhem, mas depois de se alimentar, ele perde a memória, esquecendo que ele é filho do rei, e cai num sono profundo. Enquanto isso, seus pais buscam notícias do filho, desesperadamente, ficam preocupados ao descobrir o que realmente está acontecendo. E resolve então enviar uma carta mágica para despertar o príncipe do seu sono e lembrá-lo de quem ele é e qual o objetivo da sua jornada, né? Ou seja, conseguir a pérola e voltar para casa. Tomar seu lugar no reino como nobre, capaz de governar com sabedoria e compaixão. Então a carta mágica toma a forma de uma águia para voar até o príncipe e transmitir a verdadeira mensagem. E ao som das suas asas batendo e da sua bela voz, o jovem príncipe desperta do sono profundo que se encontra e se lembra imediatamente de quem é, percebendo que as palavras escritas ali na carta já estavam indelevelmente marcadas no seu coração. Ele passa a prestar atenção nas orientações recebidas. E de um só golpe, esse golpe é o acordar. Acorda, encanta a serpente, pega a pérola, se livra dos casos egípcios e retorna para casa. A carta cheia de magia quem o guia com amor. E ao fim da sua expedição, o príncipe percebe que adquiriu maturidade, concluindo então que a pérola não tinha nenhum valor financeiro. A pérola era sua própria natureza divina e que todos os aspectos infantis da sua falsa identidade haviam desaparecido por completo. E agora o príncipe estava pronto para ser o verdadeiro líder e assumir seu posto de governante justo e bom. Essa parábola nos ajuda a entender a vida e o que nós estamos fazendo. Nós podemos entrar nessa história, gente, e nos comparar. Vamos entrar nessa história. Que pérola nós estamos deixando de lado? Que pérola nós estamos buscando? Será que essa pérola não está bem próxima de nós? E adormecidos como o príncipe, nós não percebemos qual o verdadeiro tesouro que nós estamos buscando tanto ao ponto de esquecermos nossas origens? Indo em busca somente daquilo que nos dá satisfação pessoal, realização. Então, que pérola é essa que nós queremos encontrar? Quem somos nessa história de rei, de rainha? O príncipe, a serpente. Quem somos? Vamos imaginar, vamos pensar que nós somos esse príncipe. O rei e a rainha, nós poderíamos dizer que seria Deus. Deus, nosso Pai, nosso rei, que nos enviou aqui para a grande missão no planeta Terra. Encontrar a pérola. Essa pérola que é o Evangelho de Jesus e seus ensinamentos. O Evangelho de Jesus e seus ensinamentos e os ensinamentos de tantos emissários da paz. A pérola é a nossa verdadeira essência. E a serpente aqui simboliza o medo. O medo que temos de acordar para a nossa verdadeira realidade. Não é? De espíritos eternos indestrutíveis. Criaturas de Deus. Então nós deixamos o reino, deixamos a casa do Pai, voltamos para esse mundo e esquecemos nossas origens. Esquecemos para que viemos. Esquecemos que somos filhos de um único Deus. Filhos do Rei. E caímos num sono profundo, embriagado pelas coisas do mundo. Uma eita do mundinho danado para deixar a gente, né, perdido, né, nesse mundo. Então, tá aí, gente. Provavelmente, aí se encontra a raiz do nosso problema. Quando nas batalhas da vida, nas dificuldades da vida, nós somos mandados para a roda das reencarnações, para o mundo material, nós começamos a nos identificar demais com esse mundo, com as coisas que esse mundo nos oferece. E acabamos esquecendo quem de fato somos. Então nós podemos dizer que essa parábola resume a nossa história espiritual. Então ela tem como um fundamento muito parecido com a parábola do filho pródigo. Aquele filho que deixa a casa do pai, onde ele tinha tudo, ele era tratado como filho do rei. Mas ele não quer aquilo, ele quer ter suas experiências. E vai para o mundo material. E lá ele sofre, porque ele se esquece da sua essência, ele se perde. E a mesma coisa aconteceu com esse príncipe.
No meio das adversidades do cotidiano, da vida material, ele se esqueceu quem era. Esqueceu a natureza divina dele, esqueceu a natureza real dele. E quando ele se esquece disso, ele cai num sono profundo. E nós também, muitas vezes, fazemos isso. Nós caímos num sono profundo, no sentido de que estamos esquecidos da nossa origem espiritual. E esse sono pode ser o medo de despertar para as coisas do espírito, para a nossa verdadeira realidade. E nós continuamos agindo como se tudo se acabasse aqui. Morreu, acabou. E nós sabemos que não é assim. A vida continua. Então nós precisamos, sim, gente, acordar para esse lado e nos esforçar. Talvez não vou dizer nem nos esforçar. Eu estava lendo a questão 909, se eu não me engano, no livro dos Espíritos, dizendo que às vezes nem é preciso você fazer tanto esforço. O que falta é vontade. Não é? Falta vontade de fazer as coisas. Então nós somos mais nos esforçar de ter vontade de nos melhorar, nos cobrando boas atitudes, bom comportamento, nos arrepender. Perdoar, gente, aprender a perdoar. Chico dizia, olha, não consegue perdoar? Desculpe. Já começa desculpando. Mas não emana pensamentos negativos, não emite. Né? Deixa o outro lá. Então nós temos que aprender. Depois, com o tempo, nós vamos aprendendo a perdoar. Senão vamos ficar loucos, né? Não vamos conseguir fazer tudo. Mas nós temos também que aprender a relevar. Senão nós vamos continuar vivendo nesse mundinho atormentados, angustiados e medrosos. E a doutrina espírita é a carta mágica que vem nos avisar quem somos. Porque nos fala abertamente da nossa origem espiritual. Nos alerta a todo momento que nós somos espíritos. E estamos vivendo aqui no mundo material, vivendo sob a cultura do materialismo e achamos que somos matéria. Então esse é o grande problema das nossas vidas. Porque, gente, se nós nos julgamos seres materiais, exclusivamente materiais, nós vamos entrar em desespero. Se somos somente matéria, qual é o significado da vida? Então Deus não iria nos colocar nesse mundo para nós acabarmos um caixão. Jamais. Não faz sentido para nós isso, para nós espíritas. Então, se nós pensarmos dessa forma, a primeira consequência é acharmos que somos seres finitos. Ou seja, seres que iniciaram sua trajetória no berço e terminam sua trajetória no túmulo. Nada existiu antes e nada existiria depois. Então, essa é a primeira identificação com o materialismo. E nos esquecemos que somos seres espirituais eternos e vamos continuar dormindo, adormecidos para a nossa realidade, para a nossa essência. E viver assim é viver uma vida de tormento, é viver uma vida de ansiedade, porque você vai em busca, uma busca desenfreada pelas coisas, pelo ter, pelas coisas do mundo material. Então, é viver uma vida de frustrações, realmente. Uma vida de sofrimento sem sentido. Porque para que lutar? Se eu vou morrer. Não é? Para que lutar? Tudo se acaba. Pensamento materialista. Para que eu vou me esforçar no trabalho? Eu vou morrer. Para que eu devo ser justo, ético? Eu vou morrer. Sofremos. Para que ser bom, solidário, fazer o bem? Eu vou morrer. Sofremos. Para que eu vou amar? Eu me emociono toda vez que eu faço a palestra quando eu falo isso, porque quem não perdeu o ente querido? Perdeu, não perde ninguém, né? Passamos, mudamos de vibração. Quem já não passou por isso? Então eu falo, para que eu vou amar? Nós amamos e depois as pessoas se acabam? Não faz sentido para nós espíritas isso. Né? Porque eu convivi, amei, abracei, toquei, acarinhei, conversei e tudo se acaba aqui? Não, de jeito nenhum, gente. Não faz sentido para nós espíritas. Isso não faz sentido. Por isso que há tanto desequilíbrio. Nos esquecemos de cuidar das coisas da alma e sofremos. E nós vemos isso no crescimento do poderio econômico. Hoje a gente sabe que está bem melhor, né? Vamos dizer assim. Né? Nós vemos aí nas conquistas sociais, na ciência. Hoje nós temos qualidade de vida biologicamente aumentou, mas nem por isso as pessoas são mais felizes. Por quê? Porque vivem nesse mundinho.
pensando no aqui e agora, atormentados, medrosos. Porque a nossa segurança, infelizmente, está na matéria. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra que as coisas materiais estão toda hora trocando de posição. Nós depositamos toda a nossa confiança no bem material. E amanhã, isso pode se alterar por completo. Quantos planos econômicos nós não passamos? Vocês se lembram? Muitas pessoas não, ainda bem que não lembram, vamos lembrar mesmo que não foi fácil, gente. Mas algumas pessoas enfrentaram, outras pessoas não conseguiram, se suicidaram. Por quê? Porque perderam tudo e porque a segurança dessas pessoas estava toda no mundo material. Então, eu costumo dizer assim, quantas vezes nós discutimos, né, quando a gente... Bom, isso acontecia muito lá em casa, mas depois de 40 anos de doutrina espírita, já tem que aprender, né? Aprender um pouco. Trocava o carro, não podia nem bater, viu, Silvana? Dava uma bateria na porta, uma semana sem falar com o marido. Como se aquele bem fosse o único tesouro da nossa vida. Hoje, que bom que a maturidade traz isso pra gente, né? E uma religião esclarecida, né? Porque hoje a gente vê que não é isso, gente, não é tudo. Você vai, você sai, deixa o carro ali, passa um ladrão, leva, quando não te leva junto, não tem a sua vida, você bate o carro. Quantas vezes nós depositamos confiança num cargo e de repente esse cargo não existe mais? Né? Depositamos toda a nossa confiança num status social. E amanhã, essa posição já não existe, mudou. Nós caímos no esquecimento. Quantos casos, quantas histórias. Então, a nossa segurança não pode estar no apego material, como se fosse o nosso tesouro, porque esse tesouro muda. E nós vivemos sob a ansiedade, sob o medo de perder. E é sufocante viver assim, gente. É sufocante. Não tem algo para pensar, um suporte. Não é? Se nós não temos um determinado bem, nós nos sentimos muitas vezes menos. Né? Quando não nos revoltamos até. E quando nós conseguimos aquele intento, né, aquele bem, nós continuamos sofrendo. Por quê? Pelo medo de perder aquilo. Não é? Então, nós depositamos também a confiança nas pessoas e esquecemos até de nós, muitas vezes. E, de repente, essa pessoa se manda. Ela sai, ela se manda lá, literalmente falando, não é na morte física que eu estou dizendo, ela vai embora. Ela sai. E nós esquecemos que cada um tem sua história, tem seus interesses, tem seu caminho. E numa hora qualquer, essa pessoa vai, literalmente falando. Né? E nós ficamos desamparados. Porque depositamos toda a segurança nessa pessoa. Nos casos de desencarnação, também nos sentimos desamparados. Por quê? Porque nós colocamos também a segurança numa outra pessoa, apesar de saber que ninguém é metade de ninguém. Né? Não existe alma gêmea, viu, gente? Sinto dizer, mas é uma delícia. Eu tenho minha alma gêmea. Eu falo também porque eu acho lindo. Mas não, somos individualidades. Não é? Cada um é um. Né? Um complementa o outro. Então, quando nós falamos de morte física, morte de um ente querido, muitas pessoas nos veem como estranhos, esquisitos. Eu já passei por isso em alguns velórios. Que as pessoas se aproximam e falam, mas vocês acreditam na vida além da vida? Vocês são estranhos, né? Vocês não sentem, não falam. Isso é um absurdo. É um absurdo dizer isso. Nós sofremos, sim, a dor da saudade da presença física. É um período muito difícil para todos nós. Mas nós temos uma doutrina, gente, que nos consola, que nos mostra que há vida além da vida. Então, o estudo de uma religião esclarecida traz conformação no sentimento, traz aceitação de doenças, deficiência, morte de entes queridos, sabendo que tudo é temporário, que nenhuma dor, carência, deficiência, doença é eterna. E aí torna-se mais fácil a existência na Terra. E a nossa doutrina nos esclarece muito. É a carta mágica que nos guia com amor. Isso nos traz conforto, mas nem por isso nós deixamos sentir dor, saudade, tristeza. Né? E eu concordo que é difícil falar e lidar com a morte física. E eu me lembrei de Chico Xavier. Quando perguntaram a ele sobre vida e morte, e ele disse assim que ele amava viver. E quando ele partisse, ele gostaria que deixasse escrito na sua lápide, aqui já Chico Xavier, mas muito a contragosto. Você imagine nós, gente, até Chico. Mas aprendemos a nossa doutrina que a nossa essência verdadeira espiritual, nós somos espíritos eternos e indestrutíveis, somos centelha divina. E nessa parábola, o rei, Deus, nosso Pai, percebe que nós
Nós, seus filhos, estamos muitas vezes adormecidos, dormindo em relação à parte material. E manda a carta mágica, os ensinamentos de Jesus, a verdadeira mensagem, para nos despertar do sono profundo, nos lembrando que somos filhos do Rei, filhos de Deus, nos despertando para essa verdadeira vida, a vida espiritual. E quantas cartas mágicas, gente, estão chegando em nossas vidas? Muitas cartas já chegaram. E a doutrina espírita é a maior delas, porque nos diz a todo momento, você não é essa realidade material que você pensa que é. A nossa essência é verdadeira e espiritual. Somos espíritos centelha divina. E Jesus disse isso. Você é centelha divina. Você é o sal da terra. O que o sal faz? O sal realça o sabor, não é? Então você é o sal da terra. Realce o sabor da sua vida. Realce o sabor do que você tem de melhor. O sal da terra. Quando nós plantamos uma semente que vai lá no fundo, na escuridão da terra, quando ela não volta linda, viçosa, ela não brota. Então você é o sal da terra, realce o sabor, é de dentro para fora, acenda a tua luz. Você é a luz do mundo, nos diz Jesus. Brilha a tua luz. Todo o nosso sofrimento tem origem no tratamento da nossa luz interior. Então, nós apagamos nossa luz também, gente, quando nós nos afastamos de Deus, porque nós sofremos. Nós ficamos afastados da alegria de viver, e quando nós oramos, nós pedimos seu amparo, nós sentimos toda a sua energia, a nossa energia mudar. Nós sentimos leveza de alma. Nós não vemos Deus como estamos nos vendo aqui agora. Mas podemos senti-lo quando oramos, quando chamamos por Ele, nós podemos sentir o seu abraço. Então busquemos auxílio sempre, auxílio divino. Busquemos Deus, nosso Pai. Busquemos Jesus, nosso querido Mestre, irmão maior, para que a nossa luz jamais se apague. Se somos a luz do mundo, a nossa essência, gente, é maravilhosa, é poderosa, é divina. Somos criaturas de Deus, somos espíritos eternos, nós somos centelha divina, luz de Deus, e acordando para essa realidade, nós nos curamos, porque tudo pode mudar lá fora, mas a nossa essência continua. Nós perdemos esse corpo, mas nós vamos continuar vivos para sempre em espírito. Só mudamos de direção, de vibração, nós vamos para outro lugar, a vida não acaba no caixão. Não é? E que bom que muitos de nós já pensamos assim. Começamos a ter essa consciência. Nós vamos pelas casas espíritas lotadas, em busca de socorro, em busca de saber, de querer saber algo mais. Não é? Então, nós somos um corpo de carne com algumas experiências espirituais. Nós somos criaturas espirituais tendo algumas experiências materiais. Nós precisamos cuidar da nossa parte espiritual. Cuidar dos valores que dão rumo à nossa caminhada, dar significado à nossa caminhada. Né? Entendendo que tudo que nos acontece são experiências que visam nos despertar. Porque através dos problemas, das dificuldades, da dor, nós começamos a buscar recursos para solucionar nossos problemas. E nessa busca, gente, nós vamos movimentando as nossas forças interiores. E quando nós conseguimos resolver nossas dificuldades, nós percebemos que existe uma outra força maior, superior a tudo. E que o mundo material é pequeno e é passageiro. A verdadeira fortuna, o verdadeiro progresso está no espírito. A verdadeira beleza está na alma. Quando despertamos essa realidade, nós somos felizes. E foi esse despertar que o príncipe teve ao ponto de concluir que a pérola não tinha nenhum valor financeiro, nenhum valor monetário. Mas então tudo que eu lutei, conquistei para ter aqui não tem valor? Tem. Tem o valor da busca da maturidade, da aquisição da maturidade. Tem o valor da busca da aquisição do crescimento, do empenho que eu tenho na aquisição daquilo que conquistei. Isso é valioso, porque nos desperta para o nosso potencial. E nos ajuda a crescer para Deus, crescer para a vida. Eu acredito que o verdadeiro processo de reforma íntima é esse, gente. Porque é o sol que ilumina as trevas. As trevas não iluminam nada, não tem poder. Então vamos nos iluminar sendo mais generosos, amorosos, distribuindo calor humano, lembrando que nós estamos, assim, no meio do palco, por um curto espaço de tempo. Devemos nos melhorar para crescer, reconhecendo nossa individualidade, no nosso jeitinho de ser, na nossa maneira de ser, na maneira que nos expressamos, na nossa voz, nas impressões digitais, que cada um tem diferente um dos outros. Isso sim é divino em nós.
E devemos assumir, esse poder nós devemos assumir, tomar posse disso aí sim, que é a nossa herança divina. Então, olhemos para nós como ser de luz, herdeiros de Deus, dotados de todos os potenciais e forças capazes de viver pela eternidade. Olhemos para nós e veremos que nada nos falta. Nós somos ricos, milionários de recursos. Talvez o que nos falta é a pretensão de querer acrescentar algo, alguma coisa a mais à obra divina que nós somos. E aí, gente, nós vamos descobrir que a verdadeira pérola que existe em nós, que é a nossa essência de ser imortal, de espírito, eterno. Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Vamos orar. Vamos continuar em silêncio, unindo nossas mentes, nossos corações, agradecendo a Deus, a Jesus, por mais uma oportunidade de aprendizado, por mais um dia vivido, rogando ao Senhor da vida que derrame bênçãos de amor, de paz, de luz sobre todos nós. Abençoai-nos, Senhor. Abençoai-nos, Jesus, para que possamos ouvir a Tua voz, a carta mágica, seguir os Teus ensinamentos. Abençoai, Senhor, aqueles que ainda não Te encontraram. E ao Te encontrar, abram seus corações para o verdadeiro amor. Ao Te encontrar, Jesus, que bebam da Tua fonte, entendam a carta mágica, o Teu Evangelho, Jesus. Que ao Te encontrar, não Te abandone jamais. Obrigada, Senhor. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos. Um bom fim de semana para todos nós.